Olha só, meu povo, que novidade que eu vou trazer agora. Ó, a Justiça passou a reconhecer o trabalho que a mãe solo faz dentro de casa, cuidando dos filhos, da comida, da roupa, de tudo, como parte importante na hora de calcular ali, ó, a pensão alimentícia. Ou seja, esse esforço todo aí pode pesar na hora de definir quanto o outro responsável deve pagar de pensão. Para falar mais sobre isso e melhor também sobre esse assunto, bora chamar nessa conversa aqui, ó, a Glaucinha Araújo. Pensão alimentícia sempre é um assunto bem polêmico, né, ô Glaucinha? Esse é um assunto, viu, que, como a gente diz, rende panos para as mangas. Porque, João, todo mundo tem uma dúvida. Se você se separa e tem filhos, aí você já sabe, começa toda uma confusão. Infelizmente, a palavra é essa. E agora, esse foi um avanço importantíssimo. Você já imaginou uma dona de casa que ela tem um filho ou 2 filhos? Eles ainda não estão na idade escolar e ela não consegue arrumar um emprego, vai deixar essas crianças com quem, se a pensão nem dá para sustentar as crianças. Mas mesmo assim ela ficava fazendo uma coisa, outra, para estar equilibrando o orçamento. Só que agora essas mulheres, elas têm o amparo da lei. E é muito importante, por isso é que a gente veio conversar com a advogada da família, que é a Ticiana Souza. Bom dia. Bom dia. O que significa agora para essas mulheres que são donas de casa, estão separadas e têm os filhos, essa nova lei? Bom, na realidade foi uma nova decisão, foi uma decisão assim, muito importante, proferida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e ela valorou o trabalho doméstico da mulher e ele vai ser considerado como fator de proporcionalidade para a definição do valor da pensão alimentícia dessas mães. Isso quer dizer o seguinte, que essas mães elas podem requerer um valor maior, já que elas não têm condições de trabalhar porque estão cuidando dos filhos e da casa. Nessa decisão, o desembargador relator, ele levou em consideração que as mães, quando elas estão trabalhando, elas demandam muito mais tempo, elas se desgastam muito, acabam por não... Elas abrem mão de tudo por conta abrem mão dos filhos, do seu tempo, e acabam abrindo mão do seu desenvolvimento pessoal, profissional, e, por isso, acabam por tendo dificuldade na sua inserção no mercado de trabalho e no seu desenvolvimento profissional. Essa decisão é um marco importante na luta das mães solo no Brasil, e ela abre precedentes para outras mulheres, em casos semelhantes, para lutarem por pensões mais dignas na criação dos seus filhos. Essa questão de pensões, a gente sabe que a gente acredita, né? Pensa muitas vezes que está um percentual ali, que aquele percentual tem que ser daquele valor, 20%, 30%. A isso, ou ele pode ser maior? Não, na realidade não tem uma regra estabelecida. Na fixação dos alimentos, o juiz leva em consideração, a gente chama do binômio, necessidade e possibilidade. Ele leva em consideração a necessidade da criança e a possibilidade de quem vai pagar, do alimentante, do pai ou da mãe, porque, na realidade, não só o pai paga a pensão, pode ser a mãe também, né? Na realidade, quem paga a pensão é o genitor ou a genitora que não está sob a guarda da criança. E no caso de nem o pai, nem a mãe ter condições aí, que está cuidando, que deixou o filho na casa da mãe, por exemplo, e aí o pai alega que não tem condição. Os avós, eles podem pagar essas pensões? Pode. Na realidade, assim, a mera alegação de desemprego, ela não exonera
o pai do pagamento da pensão alimentícia. Isso tem que ser muito bem provado. A simples alegação de desemprego, ele pode requerer o quê? Uma revisão de alimentos para diminuir, mas, repito, tem que ser provado e justificado judicialmente. Mas caso ele não tenha nenhuma condição de trabalhar, nada, a criança representada pela mãe ou por outro representante pode requerer alimentos avoengos, que é justamente os alimentos requeridos aos avós. E até quando pode se pagar a pensão alimentícia? Via de regra, pode ser pago até 18 anos de idade, mas existem exceções, como no caso do maior de 18 anos, está cursando ainda o ensino superior ou ensino técnico e necessitar dessa pensão para o seu sustento, né? Tá certo. Agora, a gente tem aí uma entrevista com Conceição Arcoverde, que ela é da Defensoria Pública, e ela vai explicar como você pode dar entrada na Defensoria Pública para requerer essas pensões alimentícias com o acompanhamento do defensor. Vamos ver. Quando chega aqui ao núcleo, que o atendimento é presencial, eles entram, fazem um cadastro e depois entra para o atendimento. No atendimento, nós escutamos a fala dela, onde o pai da criança trabalha ou se tem algum trabalho informal. E daí nós fazemos a peça, encaminhamos para o PJE e lá é feita uma audiência, a primeira audiência de conciliação, onde já é arbitrado os provisórios da pensão alimentícia. Geralmente, hoje, colocamos liminarmente, porque a criança, você sabe, a criança não trabalha, a criança não tem culpa dessa separação e precisa se alimentar e viver bem. Essa divisão hoje é de acordo com como você ganha. Realmente, isso tudo depende do gasto da criança, do demonstrativo de que a mãe mostre quanto aquela criança gasta por mês. O que eu lamento muito, Ticiana, é porque a criança sempre fica no meio dessa confusão e isso é muito ruim. Obrigada a você pela entrevista, viu? Muito obrigada. É isso, João. Agora eu volto com você. Glaucinha, obrigado pelas informações esclarecedoras. Inclusive, agradeço a nossa convidada também. Pensar que tem pai que esconde, omite o que ganha. Obrigado, Glaucinha. Omite o que ganha para poder pagar menos, para pagar só um pouquinho. Não faz ideia do que gasta. Não faz ideia do que uma criança dá de gasto, né? E fica tudo para a mãe, geralmente, que fica com a criança, né? Com a guarda da criança. É uma discussão que rende pano para manga, como a Glaucinha falou. Agora, matar, você pode matar por aí que não dá cadeia. Agora, deixa de pagar a pensão para você ver. Aí você tá lascado, meu filho. É o Brasil.